Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender como é que a gente encontra qual é o maior, qual é o menor, qual é o melhor elemento entre um conjunto de elementos que a gente recebeu, tá? Esse algoritmo também é conhecido como algoritmo do trono e ele é bem simples, tá? Ele é bem simples. Ele é basicamente um algoritmo, mais um algoritmo que segue o que a gente faz na vida real quando a gente quer descobrir qual é o maior ou menor alguma coisa, tá? Então, para saber qual é o maior elemento dentre um conjunto de números, um conjunto de números inteiros, por exemplo, a gente vai fazer comparação. Vamos supor, se eu falar para vocês aqui um conjunto de números e perguntar qual é o maior, vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos supor que eu disse o valor 9, o valor 4, o valor 7, o valor 15, o valor 6, o valor 5 e pronto, eu parei e eu perguntar qual é o maior elemento. Vocês vão dizer que é 15. Mas vocês vão dizer que é 15 porque vocês fizeram uma comparação com os outros elementos, tá? Então, quando eu comecei e falei o valor 9, a gente não tinha nada antes. Então, você disse, não, esse aqui, até o momento, ele é o maior elemento do conjunto que ele está me informando. Quando eu falei o valor 4, vocês fizeram uma comparação do maior que vocês já tinham, que era o 9, tá? Esse elemento que eu já tinha, ele é maior do que esse elemento novo que entrou aqui? Se não for, eu continuo considerando que esse é o meu maior. Então, vou até colocar aqui, ó, que o maior até o momento é o 9, tá? Depois eu informei o valor 7. Esse valor 7 é maior do que o que eu já tinha considerado como sendo o meu maior elemento? Não, então continua sendo 9. Quando eu informei o valor 15, o 15 agora é maior do que esse elemento. Então o 9 não é mais o meu maior elemento. O meu maior elemento agora é o 15. Depois o valor 6. 6 é maior do que o 15? Não, então o maior continua sendo o 15. 5 é maior do que o 15? Não. Então o meu maior continua sendo o 15. Então o algoritmo de maior, menor, ele funciona da mesma forma. A gente vai ter um espaço na memória onde a gente vai colocar quem é o maior elemento até o momento e depois a gente vai comparar cada um dos elementos que a gente tem a fim de saber se a gente encontrou um elemento que seja maior do que o que a gente já tinha. E quando a gente encontra, a gente substitui esse valor novo no, na variável onde a gente guarda quem é o maior elemento. Então vamos fazer aqui um programinha que recebe 5 números e diz qual é o maior, tá? Então para eu receber 5 números, a gente vai usar vetores, tá? Então 5 números inteiros. Então o vetor de inteiros de tamanho new int de tamanho 5. Tá aqui. Um vetor de inteiros de tamanho 5. Para receber esses elementos, eu preciso de um scanner. Então, eu vou declarar aqui um scanner, leitor, new scanner system.in. System.in. Pronto, já temos o nosso scanner. E agora, para a gente receber cada um desses elementos, a gente precisa fazer uma repetição, porque eu vou colocar um em cada elemento do meu vetor. Então, primeiro índice do vetor sempre é zero. Então, eu vou começar o meu índice aqui de zero. Quanto esse índice for menor do que 5 e mais. Ao invés de usar 5, vamos usar o tamanho do vetor. Então, números.length. Vamos deixar isso aqui vinculado ao tamanho do meu vetor, tá? Então, eu vou pedir para o usuário digitar um número. Digite um número sem quebrar a linha para ficar na mesma frente, na frente da frase, e números no índice i, que é o índice que eu estou trabalhando agora, vai receber leitor.nextInt. Recebi todos os meus elementos. E agora, eu vou poder percorrer esses elementos comparando e verificando quem é o maior, tá? Só que para fazer isso eu preciso declarar aqui uma variável que vai conter o meu maior elemento, tá? Vai conter o meu maior elemento.
Eu posso considerar no início desse meu algoritmo que o maior elemento ele é o primeiro elemento que eu tenho, tá? E depois eu vou comparar com os outros. Se houver algum elemento que seja maior, a gente vai acabar substituindo. Então eu posso considerar que maior vai receber o primeiro elemento do meu vetor. E quem é o primeiro elemento do meu vetor? É números no índice zero desse meu vetor. Então vamos lá. Repetição do i começando de zero, i menor do que números ponto length e mais, tá? Aquela mesma contagem para percorrer os índices de um vetor. Então estou aqui. Já tenho aqui quem é o meu maior, já inicializei a variável e agora eu vou fazer a comparação, ó. Comparação pode começar do índice zero também. Eu vou comparar, a primeira vez eu vou comparar o mesmo valor, mas tudo bem. Não tem problema aqui no nosso algoritmo. Então, quando é que eu vou fazer uma troca? Eu vou fazer uma troca quando eu encontrar um número que seja maior do que o que eu já tenho. Então, se número no índice números, né? No índice i, ele for maior do que o maior elemento que eu já tenho, que eu já considerei, que é o que eu tenho na minha variável que eu chamei de maior, eu vou substituir. Então, maior vai receber esse valor novo aqui, que é números no índice i. Então, eu fiz a troca. Eu fiz a troca. E assim, no final, quando eu terminar de executar essa repetição, significa que eu passei por todos os elementos do meu vetor. Então, eu comparei todos. E se eu encontrei um maior, eu vou ter uma substituição. Então, eu venho aqui e vou imprimir. O maior vai ser o que eu tenho na minha variável que eu chamei de maior, certo? Então, vamos dar play nesse negócio aqui. Vamos fazer rodar. E aí, eu vou colocar um conjunto de números. Eu não lembro mais os números que eu estava digitando. Então, 5, 9, 3, 12, 4 e 8. E aí ele vai dizer que o meu maior elemento é o elemento 12. Por quê? Comecei com o 9 no maior, testei o 9 de novo, né, o primeiro elemento, vi que não era maior, mantive o 9 porque era igual. O segundo elemento era 3, não era maior do que o 9. O outro elemento era 12, eu fiz a troca. O outro elemento era 4, não era maior do que 12. O outro elemento era 8, não era maior do que 12. A gente pode ver isso, visualizar isso menor, se a gente chegar bem aqui, ó, e imprimir onde a gente está executando o nosso algoritmo, o maior até o momento. Vou imprimir o valor dessa variável maior para a gente ir acompanhando quem é o maior até o momento, certo? Então vou lá, vamos repetir. Eu vou executar isso aqui de novo. Digite o número, vamos lá, 9, 3, 12, 6 e 8. Vamos ver, ó. Para o primeiro valor, ele viu o maior até o momento, ó, é o 9, continua o 9. A segunda vez que ele testa, o maior até o momento continua sendo 9, porque o 3 não é maior do que o 9. A terceira vez ele vai testar por 12, e aí ele faz a substituição. E a outra vez vai testar para o 6, a outra vez vai testar para o 8. Vou até melhorar um pouquinho mais essa nossa impressão, para a gente visualizar ainda melhor. Vou botar aqui, ó, número sendo testado. Número sendo testado. Quem é o número que está sendo testado? É o que eu tenho no meu vetor números no índice i. Então vamos lá. Vamos repetir isso daqui. A gente quer visualizar o nosso algoritmo. Então 9, 6, 1, 15 e 4. Ó. Na primeira repetição, ó, o número que está sendo testado é o 9. Só que o 9 é o maior até o momento, eu não faço a troca, eu deixo o próprio 9. Número sendo testado na próxima vez é o 6. O maior até o momento é o 9. Número sendo testado vai ser o 1. O maior até o momento continua sendo o 9. Número sendo testado o 15. Então eu faço a troca
e o maior passa a ser o 15. E na última repetição, o número que está sendo testado é o 4 e o maior até o momento é o 15. No final, eu vou ter o 15 como sendo o meu maior elemento, tá? Eu vou apagar essas impressões que era só para a gente visualizar como era que estava o nosso algoritmo. Ah, professor, e se eu quiser calcular o menor também? O menor também. Então eu vou colocar aqui, ó, uma outra variável para a gente fazer o cálculo do menor, certo? Do mesmo jeito do algoritmo do maior, a gente vai ter que inicializar do primeiro valor. Então, números no índice 0. Começo ele do primeiro elemento que eu tenho no meu vetor. Vou fazer uma repetição também para poder verificar todos os outros elementos. Eu vou colocar aqui dentro desse mesmo for. Aqui eu estou testando o maior e aqui eu vou fazer o teste do menor, tá? Então, se números no índice i, ele for o quê? O que é que eu quero testar agora? É o menor. Então, se for menor do que o menor, essa variável menor vai receber números no índice i. E assim eu vou ter encontrado quem é o meu menor elemento, tá? Então, vou só imprimir aqui no final, menor elemento mais o que eu tenho na minha variável menor. E assim eu calculo os dois, tanto o maior como o menor. Vamos colocar aqui mais um conjunto aqui de valores. Lá vai. 7, 1, 5, 6, 10. Pronto. O maior elemento foi o 10 e o menor elemento foi o 1 no meu algoritmo. Só para finalizar, alguém pode perguntar assim: ah, mas se ele não for o maior, eu posso usar o else aqui no lugar desse outro if? Não, tá? Porque se ele não for o maior, não necessariamente ele é o menor. Por exemplo, o 5, ó. O 5, ele não foi o maior, porque até o momento que eu tinha no maior era o 7, ó. E no menor, até o momento era o 5. Aliás, era o 1, tá? E agora eu estou testando o 5. O 5 não é o maior de todos, mas ele também não é o menor de todos. Então, se eu usasse um else, eu ia executar isso daqui caso a verificação anterior não fosse verdadeira, tá? Então, esses ifs são algoritmos diferentes, então eles têm que ser tratados de formas diferentes. Esses ifs devem ficar assim, independentes um do outro, tá ok? Então, espero que vocês tenham aprendido aí o nosso algoritmo que calcula quem é o maior, o menor elemento, o melhor, o pior. A gente pode ter vários tipos de teste desse, mas todos funcionando nessa mesma lógica, tá ok?